Eu vou conversar agora com o vereador Aurélio Nomura, do PSDB. O vereador é autor de um projeto de lei que obriga os shopping centers da capital a reservar vagas de estacionamento para carros de pessoas grávidas e pessoas com crianças de colo. Essa lei foi sancionada ontem pelo prefeito Fernando Haddad. Vereador, é mais uma vez um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, muito obrigado. Vereador, essa é uma lei importante. Na realidade, nós devíamos isso para as gestantes paulistanas e para aquelas que também, as mães com filhos de colo. Infelizmente, existia uma lacuna. Você vê, por exemplo, que existem leis para filas, prioritário para gestantes, para as mães com crianças. Nós temos assentos no metrô, nos ônibus, mas nós não tínhamos uma reclamação muito grande que para estabelecimentos comerciais de São Paulo não tinha uma vaga destinada para gestantes e para as pessoas que portavam criança de colo. Vereador, isso por quê? Por causa da mobilidade. É uma grande dificuldade que tinha com relação à porta, para você sair, a parafernália que você precisa quando você desce com uma criança e principalmente a gestante. Com aquele barrigão, é impossível hoje você... Dentro desses estacionamentos normais, você encontra toda uma dificuldade para você estacionar, descer e entrar no carro. Vereador, nos shoppings, em alguns shoppings da cidade de São Paulo, alguém magro como o senhor teria dificuldade para descer do carro de acordo com o tamanho da vaga. Ou o carro está aumentando ou a vaga está encolhendo. Eu acho que a vaga está encolhendo, até mesmo porque há pouco tempo atrás nós acompanhamos aquele escândalo que aconteceu com a prefeitura e está exatamente ligada ao número de vagas. Mas o que a gente tem verificado é que existem alguns supermercados que, sem a lei, já providenciaram. Existem vagas destinadas para gestantes. Nós recebemos um apoio da Associação Paulista de Supermercados, da Associação dos Lojistas de Shopping, que acharam extremamente adequados. Mas a coisa principal, recebemos o apoio principalmente das gestantes, das mães, que enfrentam essa dificuldade no dia a dia. Vereador, vamos falar em relação a percentual, porque aí fica mais claro para o nosso telespectador, que é nosso objetivo levar um serviço a ele. Em 100 vagas, quantas estarão reservadas às deficientes físicos, cadeirantes, pessoas de idade e agora grávidas ou portadores de crianças de colo? Na realidade, a minha lei previa 3% do total de vagas. Nós temos 2% destinado às pessoas com mobilidade física. Nós temos 5% destinada às pessoas idosas e 3% destinadas, que seria a proposta, para gestantes e pessoas com crianças. Portanto, 2 com 5, 7, com 3, 10, 10% das 10%. Vagas, uma em cada 10 vagas nos shoppings passa a ser usada para esse fim. Mas esse artigo foi vetado pelo prefeito. Ele achou adequado usar a isonomia e está se analisando. Nós vamos aguardar a regulamentação, mas eu acredito que vai ser em torno de 2%. Nós vamos ter em torno de 9% de vagas asseguradas àquelas pessoas que têm problemas de mobilidade. Essas vagas, vereador, pelo menos nos shoppings que eu frequento na zona sul da cidade, essas vagas são muito respeitadas. O senhor discorda dessa leitura? O senhor acha que é uma leitura equivocada? Não, eu acho que é tudo uma questão de compreensão. Eu acredito que no começo nós tivemos muito e ainda temos muitas pessoas que não obedecem isso. Mas é uma questão de educação. Eu acho que você vai tomando conhecimento, a pessoa vai se conscientizando e a população, de uma maneira geral, a grande maioria respeita. É claro que nós temos uns maus educados, mas isso é uma questão mais de formação da pessoa, do caráter da pessoa, do que propriamente com relação à lei. Nos shoppings que o senhor frequenta, vereador, nos shoppings que o senhor vai com a sua família, o senhor percebe uma observância, um respeito a essa lei ou não? Eu vejo que todos se adequam, todos respeitam essa lei, mesmo porque é uma coisa absurda, né? Quando se para uma pessoa que não tem absolutamente nada, para naquela vaga, a pessoa é criticada imediatamente. E imediatamente eu já vi casos das pessoas chamarem os representantes desses estabelecimentos para tomar as medidas e as providências necessárias. Vereador, vamos conversar sobre outro assunto. Quando a gente estava exibindo a reportagem sobre a máfia dos alvarás,
100 a 150 mil reais em relação a se obter um alvará da prefeitura, muitos taxistas trabalhando 16, 18 horas por dia, alguns endividados, enfim, e corre aí a boca pequena de que um alvará para ser taxista no aeroporto de Congonhas custa módicos 400 mil reais. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto, um assunto de altíssimo interesse público, de altíssima magnitude para quem está nos assistindo. Esse caso nós discutimos desde o ano passado. No ano passado eu fui o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte. Sim. E nós levantamos, inclusive através do próprio sindicato, fizemos levantamento, pedimos ao departamento da prefeitura para apuração. E o que acontece na realidade é que existe aquela terceira pessoa, aquela segunda pessoa, o segundo condutor do táxi. E o que eles fazem? Quando eles vendem os veículos, e não é só 100, por exemplo, o ponto do aeroporto de Congonha custa 300 mil reais. É o ponto mais caro que tem. Não é? Muito disputado, porque me parece que lá tem uma frequência excepcional e você tem um movimento muito grande. Então, na realidade, isso precisa ser acabado, nós precisamos acabar. Nós precisamos verificar em loco essas transferências que são feitas com relação ao segundo condutor. É repassado, existe o dispositivo legal que permite que cada taxista possa ter o segundo condutor. Só que, aproveitando dessa brecha, a pessoa vende o alvará e esse alvará, posteriormente, é doado, por incrível que pareça. Ele assina um termo de compromisso doando esse alvará, coisa que não poderia acontecer. A pessoa poderia ficar um determinado tempo e, posteriormente, você não poderia fazer o repasse. Eu acho que aí você poderia resolver o problema e tirar da fila aquelas pessoas que estão e falam um número astronômico. Sem contar que nós temos aí a Copa, nós temos as Olimpíadas e vamos precisar de táxi, porque nós temos uma defasagem muito grande. O ano passado se credenciou cerca de 700, 800 táxis, mas há necessidade de você ampliar e ampliar muito mais. Então a gente verifica, inclusive até com essa questão que nós temos da lei seca, nós precisamos estimular ainda mais a população a utilizar esse outro meio de transporte. Você vai para um barzinho, à noite, posteriormente, você pegar um táxi, você encontra muita dificuldade. E você tem que criar uma condição especial exatamente para que todos possam conviver com tranquilidade na nossa cidade. Vereador, o senhor preside a Comissão Extraordinária do Meio Ambiente aqui da Câmara e é autor de um projeto que estipula um prazo para descontaminação de 3 mil áreas da capital. É isso? Exatamente. É bom que esclareça que nós temos cerca de 400 áreas oficializadas e consideradas áreas com solos contaminados. Tá. Só que esse cadastro é muito pequeno. Existe o levantamento oficiosamente que fala em mais de 3 mil áreas, porque eram áreas que existiam indústrias. Posteriormente, mudou o uso dessas áreas e elas não entraram no cadastro. Então, o que está acontecendo? Estão acontecendo casos que já estão aparecendo doenças das pessoas que estão utilizando. E principalmente casos com problemas de câncer, porque existem determinados tipos de produtos que estão ali no local, que em contato, provocam câncer ao longo do tempo. Então, é muito importante que nós possamos trabalhar. Nós temos uma área, por exemplo, na Vila Brasilândia, por exemplo, que era da prefeitura e era construído de um centro de saúde e uma escola, que foi desativada a questão de 5 anos atrás. E foi ocupada por mais de 1.000 pessoas, 1.000 famílias. E hoje eles estão lá, mas é uma área altamente contaminada, problemas extremamente sérios de saúde e essas pessoas precisam sair. Esse é um exemplo que eu estou dando para você. Existe uma outra área da prefeitura sendo utilizada pela prefeitura, próxima ao Center Norte, que há 2 anos atrás teve aquele problema, inclusive com riscos de explosão, e que está funcionando um equipamento da prefeitura, que a qualquer hora pode causar uma grande tragédia. São Paulo, infelizmente, tem inúmeras áreas que está sobre um risco extremamente sério para a saúde. Essa do Center Norte especificamente
ideia de que ele foi construído sobre uma área que tem concentração de gás e o solo está contaminado. Ali é um aterro sanitário. Sim. O antigo aterro, toda aquela região, inclusive, era um aterro sanitário. Era um aterro sanitário, que ele produz gás. Então, esse gás, ele pode e corre um risco de uma explosão. E tantas outras áreas que existem com relação a isso, né? Nós temos poços de gasolina que foram desativados, que construiu-se e deram outra utilização a esse terreno. Nós temos fábricas, né, com materiais extremamente nocivos, né, que estão sendo utilizados por outras, ou na área comercial, ou também até residencial. Sequer muitas dessas áreas que estavam contaminadas não teve um processo de descontaminação. Não é à toa que a partir do momento que a área está caracterizada como uma área contaminada, determinada pela CETESB, é cadastrado também na Secretaria do Verde aqui do município, mas ele teria um prazo de 180 dias para iniciar e descontaminar essa área, sob pena da própria prefeitura fazer o processo da descontaminação e depois cobrar do proprietário. Vereador, obrigado pelo bate-papo mais uma vez. Sempre um bom papo com o vereador Aurélio Nomura. Valeu, estamos à disposição. Obrigado, agradeço. E vamos acompanhar atentamente essa questão da contaminação do solo. Vamos voltar a falar sobre ela no decorrer aí do avanço dessa discussão. Em junho nós vamos ter aqui na Câmara, na Comissão do Meio Ambiente, uma discussão a respeito dessa matéria. Voltaremos, cobriremos e voltaremos a falar sobre isso aqui no Jornal da Câmara. Obrigado, vereador.